E hoje, como eu disse, Dia dos Pais, eu quero falar hoje sobre a parábola do pai do filho pródigo. Não vou falar do pai hoje. Então vou convidá-los a abrir as Bíblias em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Esta é uma das parábolas que você só encontra no livro de Lucas. Lucas tem algumas parábolas que só ele é que relata, e outros evangelhos não. Lembrando que temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 deles são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles têm a mesma visão, eles acabam contando coisas semelhantes sob visões diferentes, mas, ou melhor, tendo uma visão de Cristo, mas contando as mesmas coisas. João, ele é um pouco diferente. Ele conta outras coisas, outros fatos da vida de Jesus. Mas esta parábola só Lucas que nos conta. Vocês podem ficar sentados, porque o texto é grande. E eu vou ler daqui a partir do verso 11. Geralmente, nas Bíblias vem um título, a parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, esse nome não está lá. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Nós vamos aprender juntos sobre o que é ser pródigo. Embora, como eu disse, o meu foco hoje é o pai do filho pródigo, porque hoje é o Dia dos Pais. Então, a partir do verso 11 de Lucas, capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Nós vamos orar. Eu vou pedir então ao irmão Gomes que
que, por favor, possa orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer. E te pedimos, Senhor, nesse momento, pela sua palavra, que ela possa vir de encontro aos nossos corações. Que se tiver alguém aqui no nosso meio que não tenha Jesus Cristo, que possa se decidir. Se tem alguns que estejam desviados, possam voltar ao verdadeiro amor que é Ti, Senhor. Abençoe o pastor Viana nesse momento, desde já, pela mensagem. Que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para chegar aqui na parábola do filho pródigo, vamos chamar assim, porque é como todos conhecem, ou como a maioria das pessoas conhece, nós estamos no começo do capítulo para saber o contexto. Por que Jesus conta esta parábola? Na verdade, Jesus estava sendo criticado por pessoas religiosas. Se você for ao capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim a Bíblia: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Bom, vamos lá. Há um contraste aqui entre duas classes de pessoas. Publicanos eram aqueles judeus, lembrando que a Judéia, né, o Israel estava sob o domínio romano, e os publicanos eram pessoas da própria nação judaica que eram contratados, na verdade, impostos, né, pelo governo romano, e eles cobravam impostos contra o povo de Israel para pagar o pedágio, pagar o imposto para Roma. Então, eles eram vistos como traidores. Além do que, Roma estipulava uma taxa para eles, e eles poderiam cobrar a mais. Então, eles usurpavam desse poder. Pensa que essa coisa é do Brasil, que a pessoa quer se aproveitar, eu quero levar vantagem em tudo. Não, isso é do ser humano. Ah, pastor, não, o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Então, Adão era brasileiro, porque tinha um jardim enorme, ele queria mais. É sempre assim, ele queria ter mais. Então, e esses eram os publicanos. E pecadores eram as pessoas que eles não cumpriam as leis judaicas, não eram religiosos. Quando você vai e sai daqui, você encontra uma série de pessoas nos bares, você vê as pessoas nas ruas, talvez você veja pessoas que você não concorda com o jeito que eles vivem, por serem drogados, por serem homossexuais, e você não concorda com eles. Então você pega a sua Bíblia, vem para a igreja e fala: esse povo dá um mau testemunho. E daí você vem para a igreja. E aí você encontra quem? Você encontra os fariseus e os escribas. Os fariseus eram uma das seitas judaicas mais rigorosas. Tinham leis para tudo. Tinham que lavar as mãos para alguns rituais. Para você ter uma ideia, ainda os judeus que seguem as leis hoje, seguem, alguns, nem todos. Pensa que Israel segue certinho? Não segue. Tem um grupo que segue. Tem um grupo que nem quer saber de Deus. Mas o grupo que segue, por exemplo, no sábado, ele não acende o fogo. E daí você fala: como assim? Não, ele não acende o fogo. Ele não pega o elevador. E tem prédios que o elevador para em todos os andares, porque se ele apertar o botão vai fazer uma faísca, isso é fogo. Então ele não pode fazer. Eles têm uma jarra com uma bacia do lado da cama, porque eles não podem pisar no chão sem lavar as mãos, então eles têm que lavar as mãos. E se porventura eles se levantarem, nos livros de doutrinas, ou melhor, de tradições dele, que ele não pode dar 3 passos sem lavar a mão. Então ele levantou, pisou no chão, deu um passo, esqueci de lavar a mão. Ele tem que voltar, lavar a mão, porque à noite ele teve pensamentos impuros e ele não pode sair. É desse jeito. Pessoas que não se atrasam, pessoas que fazem certinho, pessoas que, talvez, vou falar no nosso caso,
lê a Bíblia, usa a roupa certa, faz as coisas certas, e são esses dois que estão discutindo. Só que Jesus está aqui e os pecadores, e imagine aqui Jesus no bairro, cercados de homossexuais, que nós, os crentes, contestam, e que não deviam recebê-los, porque eles precisam de Cristo. E daí você vê os moradores de rua ao redor, e daí passam alguns religiosos do lado e ficam, que faz esse daí, com esse povo aí, que não tem jeito. É assim que estava a história. Então Jesus propõe para esses fariseus religiosos, para esses escribas que estavam copiando a lei, que sabiam a lei, sabiam textos de cor da lei, grandes textos da lei, eles sabiam de cor. Jesus propõe para ele explicação, e a forma de Jesus explicar é uma forma não teológica, não dogmática. Jesus não pega e fala assim, olha, vamos abrir lá em Deuteronômio. Não. Ele usa uma linguagem coloquial. Sabe o que é a linguagem coloquial? É uma linguagem do povo. É aquilo que a gente diz assim, olha, vamos nos encontrar amanhã. Você diz tá. O que é tá? Tá é está. A gente não fala está. A gente não fala assim, olha, pastor Neil, amanhã nos encontramos. Está bem? A gente não fala, está bem? Tudo bom? É assim que a gente fala. Essa é a linguagem coloquial. A linguagem coloquial, Jesus, qual a forma dele usar essa linguagem? Ele usa parábolas. As parábolas, elas explicam alguma coisa. Elas não servem de doutrina. Nós não podemos pegar uma parábola e querer aprender doutrina. Não. A parábola é assim, eu vou ler aqui no verso 3, tá? E ele lhes propôs esta parábola dizendo, pronto. Então Jesus está lá, os fariseus estão lá, você fala com esse monte de pecador, publicano aí. Então Jesus propõe para eles uma parábola. Repito, não pegue uma parábola para ser doutrina, não organize uma igreja batista, parábola da ovelha perdida. Não, parábola não serve de doutrina. A parábola, eu vou pegar no dicionário, que é o meu amigo, vocês sabem, eu gosto da Bíblia e gosto do dicionário. Parábola, narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verdade importante. É isso. Por exemplo, Cristo falou, nós cantamos a música, até que ele venha, ele virá como ladrão da noite. Não posso chamar Deus de ladrão, pessoal, não tem lógica. É uma comparação. O que ele está dizendo? Vai vir de surpresa. É isso, você não vai estar esperando, porque ninguém fica esperando ladrão. Ele simplesmente aparece. Então, a parábola serve para isso. Então, ele conta 3 parábolas. Há uma tríade de parábolas aqui. Ele começa com uma que é bem conhecida dos evangélicos e até dos não evangélicos. É a parábola das 100 ovelhas. Temos até músicas que falam disso. Ele diz, olha, qual dentre vós que tendo 100 ovelhas e uma se desgarra, ele não larga tudo, vai procurar até achá-la, aí ele põe nos seus ombros e traz de volta, e depois que ele traz, ele fica feliz e convoca os amigos. E daí ele diz assim, haverá alegria no céu maior por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vou ler essa parábola. Está aqui no verso 4 do capítulo 15. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, com muita alegria, isso é rejubilar. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Talvez aqui é parábola. Não tem uma interpretação teológica. Eu vou interpretar, você vai pegar outro autor, vai interpretar diferente, cada um. Mas eu vou interpretar. Eu acho que aqui era o povo de Israel. Eu acho que aqui era porque estava no rebanho. Ele saiu, foi perdido. Talvez você
Um dia você saiu da igreja. Pois se você voltar, haverá alegria para o céu. Mais do que nós que estamos aqui há 20, 30, alguns até mais anos. Ah, pastor, eu nunca faltei num culto. Então, né? Aí vem aquela pessoa, sempre deu trabalho na igreja, saiu, foi disciplinado, voltou, saiu, foi disciplinado, se arrepende. Tem mais alegria para ele do que para nós. Aí, os fariseus já começam a se morder. Porque fala, peraí, né? Não, peraí. Deus tem que se alegrar mais comigo. Aí ele conta uma segunda. A segunda parábola que está logo aqui no verso 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, é uma moeda grega, que representava um dia de serviço. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não acende uma lanterna, e varre a casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, você tem que pensar o seguinte, nota que nessa parábola tem uma mulher que perde a moeda e não um homem. Olha que interessante. Há um costume, inclusive tem um museu que tem um véu de uma mulher antiga que quando ela casava, o pai dava moedas para ela. Sabe por quê? Porque se o marido morresse, ela estava desamparada. Então, aquilo era a aposentadoria para ela no caso de uma viuvez. Ela tinha pelo menos 10 dias de sobrevivência. Então, quando ela perde uma moeda, não é a nossa moeda. Vamos lembrar que não tinha o papel moeda, é a moeda. Uma moeda, irmãos, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Ninguém tinha moeda. As pessoas que já moraram em pequenas cidades sabem. Você passa o mês inteiro sem ter um tostão no bolso. Porque você vai para o interior, você pede um copo d'água, qualquer pessoa te dá. Aqui você tem que comprar a garrafinha, custa R$2. Quando você acha na rua, né? Porque se você for no mercado, vai cobrar R$3. Se for pedir numa mesa, custa quase 5. Então, era muito valiosa. Então, ele conta dessa moeda, dessa mulher, que tinha as 10 moedas e perdeu uma moeda. Ou seja, aquela pessoa que ia ficar desamparada e aquilo ela consegue achar. E a Bíblia diz, na parábola, né, que ela convoca as pessoas. Então, talvez essas moedas não fossem os judeus, sei lá, fossem os gentios, sei. Ela estava lá, perdido, não fazia parte de rebanho nenhum, estava lá, largado. Mas é alegria. E daí Jesus diz, olha, esse pecador que se arrepende tem mais alegria no céu. Porque para uma mulher que na época bíblica dependia do marido e o marido morreu, ela vai para o seguro dela, no caso aqui, as 10 moedas. Então imagina a alegria dela, porque era aquilo que ela ia comer. Então, há muita alegria. Jesus faz essa comparação falando para os judeus. Mas daí, no final dessa tríade aqui, né, que as três são as três, aí ele pega e fala assim, bom, agora eu vou falar do filho pródigo. Por quê? Porque Jesus está preparando para dizer que não é o religioso, não é o gentio, a pessoa que não tem religião, no caso lá deles não era eles. Todos pecaram, todos. A notícia que Deus dá através das parábolas é essa. Ah, pastor, você está aí porque você está há 20 anos aqui na igreja e eu cheguei agora. Estamos juntos. Uma vez eu cheguei atrasado e uma pessoa disse para mim assim, e a pessoa chegou junto. Foi muito engraçado, ela olhou para mim e falou, puxa pastor, que bom, eu pensei que eu estava atrasado. Eu falei, rapaz, se chegar no horário fosse o céu, os dois estávamos no inferno. Não tem essa. O atraso não depende de mim, o pastor chegou atrasado, e daí? É inferno para os dois. Falei, vamos arder junto, se o céu fosse entrar. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Por que ele está preparando isso? Eu vou deixar aqui marcado, e vou lá,
para um versículo conhecido, mas que nós sabemos de cor, né? Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, do religioso aqui, do que cria, e do grego, que era a pessoa que tinha a vida mundana, então, ou uma vida que não era religiosa. Então, todo mundo está perdido. Aí ele conta esta parábola, que é uma parábola mais profunda. As outras são alguns versículos, e essas são mais de 20. Essa parábola é o final, é o capítulo final da lição que Jesus está passando para os escribas, para os fariseus e para os pecadores e publicanos, porque todo mundo estava na conversa, todo mundo está aprendendo. Então, o que nós falamos aqui? Nós falamos do filho pródigo. E por quê? Porque a palavra pródigo, dicionário, vamos lá. Pródigo significa aquele que dissipa uma fortuna loucamente ou a compromete com gastos excessivos. Perdulário, dissipador. Ainda bem que a gente não sabe o que é isso, né? Puxa, pastor, esse dicionário é difícil, né? Será que é assim, sabe, eu estou sem dinheiro e eu tenho um limite de R$2.000 no meu cartão de crédito, eu vou lá e gasto. Se eu não tenho aquele dinheiro, será que eu estou sendo pródigo? Pode ser, hein? Será que, quando assim, acabou o dinheiro e eu já estou gastando, eu sei que eu ganho 1.000 e eu gasto 2.000, será que eu estou sendo pródigo? Eu acho que tem mais pródigo no mundo do que a gente pode imaginar, hein? De vez em quando há uma convocação, né? Eu vejo olha, feira de pagamento dos pródigos. Você já viu essa feira? Já viu acontecer umas 3 vezes nos últimos anos aí, hein? As empresas chamam os pródigos e falam assim, você que deve muito, eu vou parcelar, porque senão eu não vou receber nada de você. São os pródigos. Se você é pródigo, a parábola serve para você também. Mas serve para mim, serve para todos nós. Mas isso é o pródigo. Então, não vou falar, eu vou chamar de filho pródigo, mas o problema da parábola não é a prodigilidade, ou sei lá como chama o nome, o gentílico aqui, mas não é o pródigo o problema é a misericórdia de Deus. A problemática aqui colocada é a misericórdia de Deus, a restauração de Deus aplicada a todo ser humano. Então, ele começa no verso 11. Vamos lá começar a parábola mesmo, né? Um certo homem tinha 2 filhos. Como eu já li a parábola, você sabe que tinha um filho mais velho, que sempre trabalhou, que sempre fez tudo certinho com o pai, e tem o filho mais novo, que foi o rebelde. Essa é a história. 2 filhos. Será que é um certo e um errado? Será que é o filho bom e o filho mau? Será que é o filho justo e o filho injusto? Não. A parábola fala de 2 filhos ruins com um pai bom. Essa é a parábola. Não tem filho bom aqui. Não tem filho justo aqui. São 2 filhos injustos e um só pai justo. Por quê? Quando nós vamos para Romanos, e eu vou de novo para Romanos, agora deixa marcado aqui, hein? Eu vou em Romanos capítulo 3. Perdão. Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve assim, a partir do verso 9: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, vamos mudar. A parábola dos filhos injustos. Vamos chamar assim essa parábola aqui. Parábola dos filhos injustos. Por quê? Porque aquele filho mais velho, aos olhos humanos, era cumpridor dos seus deveres. Era um homem que talvez não se atrasasse. Era um homem que tomava conta dos negócios do pai. Mas a motivação dele era o egoísmo. Ele cobra isso. Ele quer essa honra.
Ele não faz aquilo do coração dele. Ele quer uma recompensa. Ele quer o egoísmo. Sabe o que é egoísmo? É o culto ao seu próprio ego. Isso é o egoísmo. Então, ele era um egoísta. Por isso que Paulo escreve aqui aos Romanos que não há um justo, não há um sequer, nem o filho mais velho, no nosso caso, nem o filho mais novo. Nem eu, nem você. Nem o melhor pregador, nem aquele que não conhece. Nem aquele que leu a Bíblia, algumas vezes, como nós aqui na igreja fazemos todo ano, como aquele que nunca leu a Bíblia. Todos somos ruins. Todos. Então, vamos ver a nossa parábola dos filhos ruins que somos nós. Voltando a Lucas capítulo 15. Destes 2 filhos, a Bíblia diz no verso 12, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Bom, esse filho pródigo, hein? Esse filho rebelde, esse filho injusto, sempre quer mais. Adão sempre quer mais. O ser humano sempre quer mais. Não está contente. Quantas vezes a gente não ouviu aqui: pastor, ora para conseguir um emprego. Passa um tempo, pastor, agora eu vou para a greve porque eu quero um aumento. Eu falo, mas você estava pedindo emprego. Quando está jovem, pastor, preciso de casar, vamos orar juntos. Aí casa, pastor, essa mulher não serve. Puxa vida. Sempre a gente está reclamando. A rebeldia faz parte da nossa vida. Faz parte. Nós somos assim. Mas eu falei que eu gostaria de que nós pensássemos um pouco no pai. Vamos lá. O que importa aqui é que o pai repartiu. O pai, que aqui na parábola representa Deus, não em todas as atitudes, mas ele é a figura, Jesus está falando do reino dos céus. Ele deixa que nós façamos as coisas. Ele deixa isso. Às vezes, olha, pastor, puxa, eu sou infeliz, eu já escutei assim, olha, pastor, eu casei 3, 4, 5, 8 vezes, ou pelo menos 2 vezes, porque o primeiro casamento não era de Deus. Ué, e o segundo foi Deus que escolheu? Foi um anjo que desceu, falou, casa? Não, foi você que escolheu, meu amigo, minha amiga. Como que não é de Deus? É você que escolheu. Escolhi errado. Bom, outro problema. Olha, se você pensar bem, dá uma pensada nos seus problemas. Pensa um pouco neles. Eu estou achando que mais da metade dos meus problemas, eu que fui a encrenca deles. Você já notou? Olha, tem problema de dinheiro. Quem gastou? Fui eu. Tem problema no casamento. Quem casou? Fui eu. Olha, é difícil. Existem problemas, claro, que provêm de doenças, etc. Mas a maioria dos problemas são causados por nós mesmos. Pastor, estou com uma gastrite. Puxa, está virando úlcera. Rapaz. E o que o médico falou? Falou que é porque eu fumei muito, tomei café, tomei refrigerante, comia muita fritura, vivia comendo no fast food. Tá bom. Quem causou o problema? A maioria, irmãos. A maioria dos problemas que a gente tem, somos nós mesmos que casamos. Nós somos os problemas. Esse é o problema nosso, somos nós mesmos. E aí está, voltando, Deus deixando, no caso da parábola, você quer a fazenda? Então, toma a fazenda. Toma a fazenda. Por quê? Porque quando a gente fala para um filho, ou até para um amigo, né, alguma coisa, ele quer ouvir o que ele quer, né? Não sei se o pastor Nil já teve essa experiência. As pessoas geralmente, eu talvez tenha tido, eu não tive essa experiência ainda, né? Pastor, eu estou gostando de tal pessoa. Ora por mim saber se é vontade de Deus. Eu não escutei isso ainda, pastor. Desses 25 anos, hein? Geralmente é assim, pastor, já marcamos o casamento. Falou, opa, já? Tá bom. Ora por nós, eu vou orar, irmão, eu vou orar. Eu vou orar.
claro, eu quero que dê certo. Mas, na entrelinha tá, se não der, o problema é teu. Ele não me perguntou nada, não que eu ia fazer alguma coisa, mas pelo menos ia orar. Mas não ora não, já marcou o casamento. E é aquele negócio, ora a Deus, eu quero orar a Deus para que eu case com tal pessoa. E se não for, se você não parece que tudo dá errado, você fala, não, então eu não estou escutando direito a voz de Deus, porque vai ser a pessoa. Ele vai casar. Ele vai casar. Não tem jeito. Olha, nós já tivemos experiência aqui da pessoa que diz assim, olha, eu vou casar com tal pessoa, sabemos que ela é contra os princípios da igreja, eu vou ser excluído da igreja, vou ser disciplinado da igreja, mas depois eu vou voltar. Planejou o erro. E daí a gente ora, irmãos, olha, a gente ora. A igreja, aí fala, pastor, então ele fez tudo isso, e daí, quando ele pede perdão, o que a gente faz? Volta, vai fazer o quê? Volta, é igual o que Deus faz. Você quer casar com outra pessoa? Tudo bem, você quer casar com outra pessoa. É aquela história, olha, Deus dá um prato de sopa e você fala, eu quero comer com garfo. Então come, é um problema seu. Quer tomar sopa de garfo? Pode tomar sopa de garfo. É um problema que é seu. Você escolhe o seu talher e come, fica feliz. É bom, é tranquilo. Então você tem que pensar nisso. O pai, ele deu e deixou a herança. Olha o que ele diz aqui. Poucos dias, e o mais moço disse aos pais, pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a herança. Só que daí, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente dá uma ideia de imoral, mas eu vou alargar o nosso conceito, tá? Dissolutamente é uma vida inconsequente. E por que a nossa vida é muitas vezes inconsequente? Porque nós criamos uma ilusão e achamos que aquilo é real. Olha, eu ganho R$1.000 por mês, no meu exemplo. Vou comprar um automóvel, a pessoa diz assim, olha, você tem que ter uma renda, a prestação aqui é 300, sei lá, é 500, você não pode gastar metade. Você tem uma renda de R$2.000, 1.000 não dá, aí você chama o seu irmão, seu amigo e fala, venha compor a renda. O que é compor a renda? Eu vou provar para o banco que eu, minha mãe e meu irmão temos dinheiro para pagar, mas que eu sozinho não tenho. E o banco fala que tá bom, o dinheiro é teu. Já que é assim, mãe e irmão, se prepara que você vai pagar a dívida. Porque ele não tem. Aí ele tem aquela impressão, né? E quando é crente é pior ainda. Eu vou pagar em nome de Jesus. Não vai pagar em nome de Jesus. Não vai, olha, não vai. Você tem que pensar e falar assim, eu vou envergonhar o nome de Jesus. Aí está certo. É isso, porque a gente cria uma ilusão. Você conhece alguém que caiu em adultério? Queria que você tivesse dó dessa pessoa. E vou te falar por quê. Porque há uma ilusão. Que o meu prazer será melhor com tal pessoa. Que a minha vida será melhor com tal pessoa. É uma ilusão. Por quê? Porque todas as promessas do pecado são mentirosas. Uma vez que eu tenho uma entrevista, a pessoa fala assim, estava um teólogo lá dando entrevista e alguém perguntou para ele assim, doutor, o senhor acredita em demônio? Ele, eu não acredito em demônio. O senhor não acredita? Eu não, o demônio é tudo mentiroso. E realmente é assim o pecado. Não acredita no pecado, ele é mentiroso. Ele cria uma ilusão que não vai dar certo, Mas não acredite, mas as pessoas acreditam. E esse rapaz, ele viveu dissolutamente pensando o quê? Pensando que o dinheiro não acaba. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu vi uma reportagem das pessoas que ganharam prêmios altos na loteria. E teve muito interessante a história dele. Ele é um varredor de rua hoje, mas ele ganhou um bom dinheiro. E ele foi no melhor hotel da uma capital que ele morava, e ele falou, eu quero morar na suíte presidencial. E ele morou por alguns anos. E depois acabou. E aí foi varrer rua. Pronto. Nenhum desmérito de varrer rua. Nenhum. Mas está lá. Porque o dinheiro acaba.
Aliás, recentemente, uma pessoa de TV aí, alguém disse, ela estava passeando num desses países de compra, e a pessoa disse, mas você com tanto dinheiro, você pechincha? Ela, pechincho, porque todo dinheiro acaba. Nós temos um milionário aí que está preso, hein? Sabe por quê? Dinheiro acaba. Sabe, nós aqui que já temos mais de 50, já estou chegando nos 60, sabe o que a gente viu? Você novo não vai nem saber o que é isso, mas vamos lá, minha Vanessa, eu vou ter que falar da sua idade, porque a senhora é um pouquinho só mais nova que eu. Então vamos lá, a gente ia comprar onde? No MAP. Nunca ia falir, nunca. Era um prédio no centro da cidade. Irmãos, era um prédio que sentava no elevador, era assim, primeiro andar, móveis eletrodomésticos, panela de pressão, segundo andar, fogão, lembra como é que era? Ali, faliu. Aí, o pessoal comprou um consórcio chamado Garavello, o maior consórcio que nunca ia falir. Faliu. Aí você fala, o dinheiro acaba. E esse rapaz pensou que ele era o dono do mapping, que não ia falir, faliu. Faliu, porque o dinheiro acaba. Se você acredita que o dinheiro não acaba, você está iludido e vai acabar. Tenha certeza. Bom, ele viveu absolutamente, e aí conclui, né? E havendo ele gasto tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E aí vem a nossa vida. Pense uma coisa. Ele poderia ter sobrevivido, poderia ter reconstruído a sua vida, poderia. Só que grande fome, houve um fator externo que não permitiu que ele se levantasse novamente. E olha, nós que moramos em grandes centros, ou na cidade como São Paulo, ou mesmo nas cidades ao redor, a gente não sabe o que é fome. A gente não sabe o que é fome. Sabe, na Idade Média, há relatos, olha o que o pessoal fazia. Hoje a gente fica com medo porque os bandidos fazem arrastão, não é? O trânsito está parado, eles fazem arrastão. E o que eles querem levar da gente? O que eles querem levar? Dinheiro e o celular, não é? Pois na Idade Média, os bandidos faziam corjas da fome, as pessoas se uniram, pegavam os viajantes e enforcavam para comer a carne. Porque fome, você come gente. Pastor, que absurdo, aquele pessoal, lembra que caiu lá nos Andes, lá? Depois começaram, bom, morreu, vamos comer. Tem que comer. Fome é isso, a gente não sabe o que é fome. Fome é não ter dinheiro para comprar e, se tiver dinheiro, não ter o que comprar. Então, a grande fome. Pouquíssimas pessoas conseguem ter esse dinheiro para sobreviver a uma grande fome. Se nós lembrarmos da fome que houve no Egito, que a Bíblia conta lá em Gênesis, o povo egípcio, que era o centro cultural da época, o povo se vendeu para o faraó. Por quê? Porque ele tinha comida. E o que eles disseram? Não, a gente vende tudo, porque tem que comer. Então, isso é fome, essa grande fome. Então, a Bíblia diz no verso 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Vou parar aqui. Vamos pensar um pouquinho na parábola? Eu estou divagando, né? Porque eu falei parábola, não existe, é só uma história. Mas como que aquele jovem chegou num cidadão? E a palavra cidadão é diferente de hoje. Pensa que voto é igual hoje? Não, cidadão é alguém que tinha direitos, e aquele homem tinha dinheiro e campos. Como é que o homem chega lá e fala, me arruma um dinheiro para mim? Não, eu vou imaginar que esse cidadão era um daqueles companheiros do filho pródigo, quando ele tinha dinheiro. Quando ele tinha dinheiro, ele conheceu esse homem, na minha ideia, tá? Eu estou divagando, mas a Bíblia não diz nada, e é uma história que não tem como você comprovar. Então, ele tinha dinheiro, e daí talvez tenha bebido, tinha se divertido com esse homem. Só que aquele homem foi prudente, manteve o patrimônio. E o jovem aqui, o filho pródigo, não. Por que que a gente pode deduzir que ele
foi à bancarrota, que ele foi à falência. Porque, na verdade, quem administrava os bens do pai era o próprio pai, o irmão mais velho. Ele não sabia administrar. Eu vou brincar com o filho pródigo, hein? Levantava às 11 horas da manhã, comia aquela fruta feliz, saía para andar a cavalo. Estou brincando, nem sei se é cavalo, tá? E daí o dinheiro, papai, pague. Papai quer uma roupa. Papai quer um cavalo. E o papai foi dando o cavalo. E aí ele não sabia administrar esse dinheiro. E quando você não sabe administrar o dinheiro não cabe no mundo. Eu ouvi recentemente um homem falando de empreendedorismo, bem interessante. Eu até falei isso aqui na igreja já, porque foi recente. Ele disse assim: se você pegar todo o dinheiro do Brasil e distribuir em partes iguais para todos os brasileiros, me dá 10 anos e todos os ricos voltarão a ser ricos e os pobres voltarão a ser pobres. Aí você fala, não é verdade. Irmã Ivani, olha, eu vou brincando com outros aqui, irmão Ademilton, que tem a minha idade aqui, ó. A gente já viu isso, lembra do Collor? 50 para cada um. Acabou. Os 50 que a gente tinha agora é o mesmo. Os ricos ficaram ricos e os pobres continuaram pobres. Porque o problema não é a quantidade de dinheiro, é como você lida com ele. Nós não sabemos lidar, e aquele homem não sabia lidar. Ele foi a um cidadão, e o cidadão que ele pensava, sabe aquele amigo, tô na pior, me dá uma mão aqui. Cara, não, agora não, meu amigo. A gente bebeu junto, quantas vezes? Quantas vezes, porque uma vez eu pagava e a outra você pagava. Agora, somente eu pagar, não bebe mais. Quantas vezes a gente não foi no restaurante e eu te paguei, porque eu paguei uma vez e você outra, agora você não tem mais dinheiro. E eu estou imaginando a conversa. Não, mas me ajuda de algum jeito. E o cidadão disse para ele, eu vou brincar com as palavras, hein? Você é um falido. E sabe por que eu estou falando isso? Você talvez já deve ter escutado isso de um amigo seu. Aquele amigo que te avisou. Dinheiro acaba, hein? E você, não, deixa comigo. Olha, não casa com tal pessoa que estou te avisando, é problema. Aí depois você vai pedir conselho. Eu te avisei. E eu vou brincar com essa parábola. Talvez este homem, considerando, eu te avisei. Mas, vamos lá, vou te ajudar, vai. Porque eu sei que você veio de uma família boa. Apesar que eu não sei de onde você veio. Porque ele tinha ido para uma terra distante. O que é uma terra distante? Qualquer terra onde eu pense que Deus não me encontra. Sabe, eu vou brincar com você, talvez até que esteja me vendo aí. Um dia você saiu da igreja pensando que Deus estava na igreja e você foi para bem longe. E daí sabe o que você descobre? Que Deus está em todo lugar. E que não está na igreja. E aí onde você está, Deus está te cobrando de novo. Não adianta ir para o país distante, porque não há país distante para Deus. E você, mas eu vou te ajudar. Você da terra distante, vai trabalhar com os porcos. Por quê? Não vou ser cruel com esse cidadão aqui. Talvez ele falou, vou ensinar esse menino lá de baixo. Porque ele começou de cima. Ele começou pedindo dinheiro para o pai que ele nem tinha direito. Dinheiro que ele não tinha trabalhado. Ele começou do alto da escada. E quem começa do alto da escada só tem um caminho, descer. Então ele vai começar de baixo. Porque quem começa de baixo só tem de subir. Olha que legal. Eu quero qualquer emprego. Qual é o pior emprego que tem aqui? Sei lá, ficar catando papelzinho na porta antes das pessoas entrarem. Então começa por lá, porque eu só posso subir. Quando você começar num lugar, se começar de baixo, tem uma vantagem, só pode subir. Então vai cuidar dos porcos. E esse rapaz foi cuidar de porco. Quando chegou lá, diz assim que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que o porco comia e ninguém lhe dava nada. E, irmãos, olha, a gente reclama, né, que o pessoal por aí come cachorro em alguns países. Ah, pastor, que nojo. Olha, cadê os mineiros? Eu sou filho de mineiro. Mineiro gosta de uma carne de porco. E aí você fica feliz, porque quando você, cadê do Nalva aí, ó? Você que viu um chiqueiro, a gente tem que esquecer o chiqueiro para comer a carne de porco. Porque, irmãos,
o porco vai fazendo as necessidades, vai comendo, vai... Tanto é que, como é que a gente chama comida de porco? Lavagem. Não é? É lavagem. Pega aquela gororoba, põe em água, comida está podre? Pode pôr. Casca, tudo. Aí você faz aquela lavagem, vai no chiqueiro que já está sujo e joga. Não, pastor, hoje não é assim. Hoje, e realmente não é. Os chiqueiros, azulejo, eu concordo com você, está certo. Hoje você come, é mais higienizado, eu concordo. Mas eu estou pensando naquela época, tá? Então hoje pode comer sua carne de porco, aí não tem problema. Não tem problema, fique tranquilo. Porco não tem problema para nós, tá? Você é judeu, não come não, mas se você não é judeu, pode comer carne de porco, não tem problema nenhum. Mas naquela... Amém, isso aí. Tirar o bacon da gente, né? Agora não, né? Amém, isso daí, isso foi bem colocado. Deixa o baconzinho lá, vai tirar o bacon, justo o bacon, poxa. Vamos lá. Mas naquela época não. Então ele foi cuidar de porcos. E aí, quando uma pessoa chega ao nível de querer comer aquela comida, ele cai, e a Bíblia diz que ele tornou em si. Porque mesmo a comida de porco que ele queria comer não era permitido, porque ele estava lá embaixo. Então, acima dele tinha os capatazes tomando conta da fazenda. Ele não podia comer a comida do porco. Nem isso ele podia comer. Porque tinha alguém dizendo, não, você não vai comer comida de porco, não. Não vai. Mas a comida de porco, não, mas o porco engorda com isso, você não vai comer. Então, não deixava comer. Então, ele cai em si. E olha o que a Bíblia diz. Verso 17. E tornando em si. E algumas Bíblias dizem caindo em si. E se você está em si, voltando para si, onde você estava? Você estava fora de si. Você estava na ilusão. Sabe, quando você não tem Cristo, sua vida é uma ilusão. É uma ilusão. Porque a felicidade, ela não é essa vida que você pensa que é. A felicidade não está na bebida. A felicidade não está em se embriagar. A felicidade não está no vício. A felicidade está em Cristo. Tenha certeza. Você que não é cristão, que não é crente, para usar a palavra bem atual, você que não é crente, você tem que pensar o seguinte, a nossa vida não pensa que é chata. Não é. Ah, tem que ir na igreja todo domingo. Não tem. A gente vem porque quer. Ninguém é obrigado. Ah, tem que dar o dízimo. Não, a gente não é obrigado. Você viu o pastor cobrando? Não tem. A gente dá porque quer. Sabe, no dia do pastel, já tem gente trabalhando, voltando a falar no dia do pastel, dia e noite. Você vai ver pessoas que vão para lá, que querem dormir, e quando não tem lugar, a gente diz assim, não tem lugar, a pessoa, 5 horas da manhã está chegando gente lá. Alguém pediu, ou alguém exigiu? Não, é porque é gostoso, é prazeroso trabalhar para o Senhor, dá muito prazer, muito gosto trabalhar para Deus. Então, é isso que é o nosso prazer, não é uma vida chata, não é, tenha certeza. Então, ele saiu da ilusão, e quando você cai em si, sai da ilusão, o que você tem que fazer? Você tem que olhar a realidade. Se você está vendo uma ilusão financeira, então eu vou te dar uma dica, como é que você sai da ilusão financeira. Pega uma planilha, pode ser um papel, não precisa ser computador nem nada, pega uma planilha, escreve seus gastos, escreve quanto você ganha, tira um do outro. Se você estiver gastando mais do que você ganha, você vai falar, vou cortar isso. Pronto. Isso é a realidade. Pronto. Pastor, mas agora eu já entrei numa dívida desse carro. Vende o carro. Não, pastor, como é que eu vou trabalhar? Você mora numa cidade que tem transporte público. Pastor, mas eu tenho que sair 2 horas antes. Não tem importância. Tem gente aqui na igreja que sai 5 horas da manhã, antes das 5. Saída tem. A realidade é essa. Queridos, a realidade, quem te disse que a vida é legalzinha? A vida não é legalzinha, não. A vida é complicada, é levantar cedo, é trabalhar. É assim que funciona, desse jeito mesmo. Não pensa que é desse jeito. Sabe?
Você que gosta de futebol, o bom seria que o nosso time sempre ganhasse. Só que de vez em quando ele perde. A gente chora, mas ele perde. Pronto. Aí, você faz o quê? Pronto. Aí. Olha, eu já escolhi um time, né, que vocês sabem, né? Eu torço para a Portuguesa, para ver se eu não brigava com ninguém. Está falindo, mas nem meu time não vai para frente. Não dá nem para me alegrar com ele. Perde dentro e fora. Por quê? Porque não dá. É assim. A vida é desse jeito. Você quer um negócio para não arrumar encrenca, mas a encrenca te procura. É desse jeito. Aí, diz assim, ele vai na realidade, qual é a realidade que ele vê? Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E levantar-me-ei. E ele, olha, lembra? Ele saiu, ele ficou algum tempo até gastar o dinheiro, ele não sabia da situação financeira do pai. Ele não sabia a situação financeira do pai, mas o que ele sabia? O caráter do pai. Talvez você tenha casado, talvez a sua esposa, o seu marido, você não sabe se ele vai ter dinheiro ou não vai ter. Então você que está querendo casar, você que é jovem, procure uma pessoa que você possa confiar no caráter dele. Porque ele conhecia o caráter do pai. Meu pai não vai deixar uma pessoa passar fome. Se eu for empregado dele, eu já estou bem. Ele não queria ser o filho, ele só queria ter a oportunidade de ser empregado. E agora vem a grande virada da história. Ele toma atitude. O outro verso, eu vou ler duas palavrinhas aqui. Verso 20. E levantando-se. E agora eu preciso de pegar no teu pé. Você que já pensou um monte de vezes na atitude e nunca se levantou. Sabe, irmãos, desejo sem atitude é igual a nada. Nada. Sabe, irmãos, é um rio que morre tanta gente afogada. Porque queria. Não. Ele, num tempo, ele fala, vou fazer isso. Vou me levantar, vou ter com meu pai e vou dizer isso. E no verso seguinte, levantou. Aí sabe o que eu lembro? Dos nossos regimes que a gente sempre prometeu e nunca cumpriu, das nossas finanças que nós sempre queremos fazer e nunca fizemos, da nossa vida dedicada que a gente sempre joga para o outro dia. Tem que levantar. Se não levantar, não tem atitude. Imagina, aquele jovem ia ficar assim, olha, amanhã eu vou falar com meu pai, amanhã eu vou falar com meu pai, amanhã eu vou falar com meu pai. Ele ia morrer de fome. Eu conheço umas pessoas que lutam esse jiu-jitsu, né? Estava conversando, pastor, com um lutador, ele diz assim, eu me conheço, olha que legal, achei legal a ideia dele. Quando alguém me pega no pescoço, porque o jiu-jitsu, você que luta jiu-jitsu, me conta se não é assim mesmo. Pega no pescoço, apaga a pessoa. Ele falou assim, eu já sei que eu tenho 10 segundos. Quando eu vejo que o cara pegou meu pescoço e eu não consigo sair, ele fala, eu sei que até o 8 eu aguento. Aí eu falei assim, então dos 8, porque quando você bate assim, o cara tem que largar. Eu falei, você espera os 8 e bate? Ele, não, no 6 eu já bato. Eu falei assim, por quê? Ele fala, vai lá que o cara contou errado. Eu já bato no 6. Sabe qual é o nosso problema? A gente não bate, a gente não toma atitude, e daí fica apagado. Já tem que tomar atitude. Decidiu o que vai fazer, faz amanhã. Faz amanhã. Você tem uma grande ideia? O mundo não precisa de ideia, o mundo precisa de atitude. Atitude. Sabe qual é o problema que o pastor Neil e todos nós reclamamos dos crentes que não dirigem bem, que fazem vergonha no trânsito, que não são mais do que honestos? Sabe o que o crente devia fazer, o crente de verdade? Quando você tem uma pessoa atrás de você na fila, você devia dar a passagem para ela. Sabe quando você que levanta cedo, de madrugada mesmo, quer pega o trem até o final, para ir sentado naquele banquinho azul escuro, que não é para idoso, é seu, você senta confortavelmente, aí quando começa a andar, aparece uma velhinha. Mas os bancos lá de idoso, está tudo cheio, o que você vai fazer? Você vai levantar. Porque você tem que fazer a diferença. Olha, para você que é crente de verdade, aquele banco não precisa de ter outra cor. Não precisa, porque você vai levantar. Porque você vai amar o próximo como a ti mesmo.
E você não queria que a sua mãe, que o seu pai estivesse em pé lá com 70, 80 anos. Quando você sabe que uma mulher grávida não vai aguentar ficar em pé, que as pernas delas incham. Então você não precisava de uma lei. Você não precisava de uma lei para falar para a pessoa, deixa, passa na frente. Tem que fazer isso, tem que tomar atitude. Talvez nós sejamos uma nação que cresce o mundo de evangélicos que falam um monte de coisa e que fazem nem metade daquilo que prometem. Você já fez alguma promessa no seu coração de mudar de vida, para ter uma vida mais dedicada a Deus? Pois bem, começa hoje. Hoje, aquele rapaz, no verso 20, e levantou-se, e levantando-se foi para o seu pai. Uma coisa, ele podia ter certeza, como você pode ter certeza de Deus. A resposta de Deus vai ser sempre melhor do que aquilo que você espera. Sempre, 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 sempre. Se você não casou com aquela pessoa que você queria, é porque Deus tem algo melhor para você. Pode ter a certeza. Levantando-se, verso 20, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, trai o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Traduzindo, quando o pai viu o filho, ele correu, abraçou, beijou. E quando o filho falou para ele, pai, pequei contra o céu, o pai escuta tudo aquilo e fala para o homem, prepara o churrasco. Resumo, é isso que ele falou. Prepara o churrasco. E sabe de uma coisa? Você vê que ele diz aqui, trazei depressa a melhor roupa. Eu vou colocar isso no tempo certo para você imaginar comigo. Eu vou pedir que você imagine. Não é aquele filho que chega sujo, molhado, e você fala assim, vai tomar um banho e põe uma roupa limpa. Trazer a melhor roupa é diferente. Lembra de José no Egito? A túnica era diferente. Ele estava dizendo, não traz qualquer roupa. Ele não estava devolvendo a roupa para o filho, não. Ele estava dizendo, você vai voltar a ser o filho. Você vai voltar a ter autoridade. E os bens que você gastou, eu já esqueci. Porque você é mais importante do que tudo que você fez. É isso que Deus faz conosco. Sabe que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos deixa chamá-lo de Pai. Sabe por quê? Porque depois que Adão pecou, nós somos criaturas de Deus. Você pode se ofender com isso. Essa história de que eu também sou filho de Deus, me perdoe. A Bíblia diz que não é. Não é. Nós somos filhos de Adão e Eva que fugimos e recusamos o título de pai. Nós recusamos. E somente através de Cristo é que nós voltamos a poder ser chamados filhos de Deus. Porque aí Jesus Cristo nos dá essa melhor roupa que nós não tínhamos. Você, eu já vi gente dizer assim, olha, eu não me converto porque eu não quero entrar para a lei de crente. Pois você está certo. Não entre na lei de crente. É uma lei ruim. Não entre na lei de crente, não. Entre na graça de Deus. A graça de Deus é boa. A graça de Deus troca a sua roupa. A graça de Deus põe um anel de autoridade. A graça de Deus faz uma festa no céu. A igreja vai te exigir um monte de coisas. Qualquer igreja, não essa. Qualquer igreja. Mas a graça de Deus, ela vai transformar a tua vida. Que você vai querer se adaptar às regras. E sabe por quê? A Bíblia não diz, mas eu vou dizer o que eu penso desse filho. Ele, quando voltou e assumiu a posição de filho, o que ele foi fazer? Ele foi trabalhar como se fosse um empregado. Gratidão. Sabe por que nós trabalhamos alegres para Deus? Porque um dia Ele nos tirou do caminho do inferno. Ele fez isso através de Jesus Cristo. Sabe,
O apóstolo Paulo sabia muito disso. Ele disse: aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nos opera. Então, pense bem, Deus, ele transforma a nossa vida de tal forma que nos dá alegria. Nós não somos escravos da igreja, nós somos servos de Cristo através da igreja. Sabe, nós não entregamos o nosso dinheiro para a igreja, nós canalizamos o nosso dinheiro através da igreja para que Deus seja glorificado. É isso que nós fazemos. Sabe, nós não obrigamos os nossos filhos para vir para a igreja, nós mostramos para os nossos filhos que esse caminho, ele não será frustrante. Que se ele sair, ele vai sofrer. E você que tem filhos que saíram, sabe que eles estão sofrendo. Porque Deus não nos obriga a nada. Ele nos deixa. Ele nos deixa. Quer a herança? Toma a herança. Mas quando você volta arrependido, tem abraço. Tem festa. Faça parte da festa de Deus. Mas daí, continuamos. Chega o filho mais velho. Estava no campo, o filho justo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo, que churrasco é esse, que festa é essa? Então o empregado disse: sabe aquele teu irmão? Aquele teu irmão, aquele que pegou a herança, aquele que sumiu, aquele que gastou todo o dinheiro. Sabe, ele chegou aí, parecia um mendigo quando chegou. Parecia um mendigo. Estava aí sujo, fedendo a porco, magro que parecia um palito. Ele chegou. E sabe o que seu pai fez? Seu pai foi lá e mandou fazer um churrasco para ele. Falou para pôr melhor roupa. Sabe, não é mandou a roupa, a melhor roupa. Sabe aquele anel? Deu para ele. Foi isso. Aí o rapaz ficou bravo. A Bíblia diz que no verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não participo dessa festa mundana e injusta. Dessa festa que vai comemorar a volta de um homem que traiu o meu pai. Da volta de um homem que gastou o dinheiro do meu pai. Eu não vou comemorar isso. Só que, você que é crente, ou você que é membro da igreja, vou te dizer, a festa é de Deus, não é sua. Ah, pastor, está vendo? Aquela pessoa fez o que fez, voltou e a igreja recebeu. Vai receber sim. Fique indignado sim, pode ficar. Porque é assim que Deus disse que para a gente fazer. E nós vamos fazer o que Ele falou. Mas o seu pai, saindo o seu pai, diz o verso 29, rogava-lhe que entrasse com ele. Ele instou com ele, ele disse: vem filho, participa do churrasco. E ele colocou para fora toda a mágoa. Mas ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é o meu irmão, é o teu filho. A gente escuta isso, né? Quando marido e mulher, quando o filho faz arte, né? Nunca é meu filho, né? A mulher fala ao marido: o teu filho fez arte. Hoje o teu filho deu problema. Ou vice-versa, o marido fala ao marido: o teu filho deu problema. E foi o que o filho mais velho falou: o teu filho deu problema. Aquele que desperdiçou os bens com as prostitutas, você fez o churrasco para ele. Mas daí, hoje é dia dos pais. O pai, ele tem um propósito. É que a família dê certo. Às vezes não dá. Às vezes os filhos se rebelam. Às vezes a gente não acerta. A gente educa todo mundo igual. Sabe, eu tenho 4 filhos, mas daí são 4 diferentes. Às vezes tem um que não deu certo. Se todos os seus filhos deram certo, que bom, Deus seja louvado. Mas às vezes tem filho que não dá certinho, a gente fez tudo igual. Mas não deu. Fazer o quê? Não deu. O objetivo do pai, do bom pai, é que a família dê certo. É que todos deem certo. É essa a alegria nossa. Sabe? Jó, ele se alegrava quando os filhos se reuniam. Ele fazia até sacrifício. Falava: eu não quero que nada dê errado. Eu sei que você que é pai, que é mãe de família, você quer que a família dê certo.
Sabe, por isso que tem dia que você não disciplinou aquele filho. Sabe, ele até merecia, mas pela paz da família você deixou passar. Sabe por quê? Porque você falou, não, eu já falei para ele já falou que vai consertar, deixa para lá. Sabe, ele comeu o bife que era do outro, aí você fala, não, eu dei meu bife para ele. A gente até usamos aquela expressão, você ouviu aquela expressão, passei batido? O que é passar batido? Eu tinha todo o direito de ganhar o jogo, mas eu não quis. Isso é passar batido. No casamento, nós lá da Casa de Assuntos Matrimoniais, a gente aprende isso. Tem vezes que no casamento você tem que passar o batido. Sabe, você tem toda a razão, mas já que a mulher falou o contrário, você fala, tá bom, bem, você ganhou. Ou o homem, a mulher faz a mesma coisa, você ganhou. Por que passa batido? Porque o casamento é mais importante. Tanto faz. Foi você que fez errado. Tá bom. Eu prefiro isso. Eu prefiro assumir a briga, assumir a culpa do que brigar com você. É isso que o pai queria. E o pai tenta contemporizar as coisas, ele tenta mediar. E ele diz assim, filho, você sempre está comigo. Ele não briga com o filho. É interessante esse pai. Ele não briga com o filho mais velho. Sabe o que ele podia dizer? O dinheiro ainda é meu, ou se o dinheiro eu já te dei, eu que mando aqui, eu sou seu pai, eu estou falando e você vai fazer. Como dizia aquele técnico, você vai ter que me engolir. Ele não fez isso. Ele elogia o filho mais velho. Ele reconhece o trabalho do filho mais velho. Olha que misericordioso. Ele diz, filho, você sempre está aqui. E tudo que eu tenho é teu. Eu vou ler nas entrelinhas. Talvez você nunca tenha comido um cabrito com seus amigos, mas você come boi cevado toda vez. Sabe, tudo que você quiser nessa fazenda, é você que faz. Quando eu viajo tranquilo porque você está tomando conta. Então ele elogia o filho mais velho. E daí ele compara com aquele filho problemático. E eu quero falar com você que é pai, e quando eu falo pai, eu quero falar responsável, pai ou mãe, tá? Para aquele filho que dá problema. Geralmente nas famílias tem um filho que dá um pouquinho mais de problema. Tem um, né? Sabe, eu conheço uma família que era assim, tinha o bom aluno e o mau aluno. E foi bem engraçado que, quando eu era criança, né, aí um dos irmãos lá tirou, 2 irmãos tiraram nota 6. Professor, os 2 tiraram 6. Um só tirava nota vermelha. Ele ganhou um presente. E o outro, o mínimo era 8, ganhou uma surra. De verdade, então me ganhou uma surra. Imagina como é que ele ficou. Fervendo. Aí quando você passa os anos, você que é pai como eu, fala, tá certo. O que tá bom vai ter que ficar melhor. E o que tá ruim, eu vou dar uma melhorada nele. É assim. 6 para um é uma ótima nota, para outro é uma vergonha, porque ele tirou 6 porque não estudou. E o outro tirou 6 porque se esforçou. Então, realmente, um merece disciplina e o outro merece presente. O pai tem esse equilíbrio, o bom pai. Esse é o nosso Deus. Ele é o bom equilíbrio. E sabe como é que ele fez isso? Ele fez isso olhando para todos nós, seus filhos, e olhou para nós e falou, ninguém aqui merece o presente. Todos merecem a surra. Todos merecem o inferno. Então ele pega o filho bom, que é Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, que é o próprio Deus que se fez carne. E ele é castigado. Puxa, aquele que não tinha pecado, ele é castigado. Parece injusto. Por que não eu? Porque não adianta. É só o dele que servia. Então, quando Cristo é castigado, ele paga os nossos pecados. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que buscou o equilíbrio através dele mesmo, sacrificando através de Jesus Cristo na cruz e dando vida para nós. Por isso é que aqui no verso 32 ele diz assim, mas era justo. Eu vejo interessante essa palavra. Ele não diz que era certo, ele diz é justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Sabe? Esta é a justiça de Deus. Porque quando você quer fazer alguma coisa para alcançar o céu, não vale nada. E eu vou te falar por quê.
eu vou voltar daqui a pouquinho para terminar, mas eu quero ir lá em Filipenses, você que quiser ir comigo. Vamos para Filipenses capítulo 3. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ver o relato de um filho bom, de um filho justo. Esse filho chamava-se Paulo. Bom aluno, estudou, bom religioso, um homem que fazia as coisas certinhas, ia na sua sinagoga, cumpria os deveres judaicos, era tudo de bom. Quando ele viu a justiça de Cristo, ele falou assim: nada do que eu fiz valeu. Por melhor que você seja, sabe? O melhor instrumentista desta igreja, ou o melhor instrumentista que você conhece, deve ser pior do que um acorde dos anjos lá no céu. O melhor pregador que você conhece é pior do que uma sílaba que Cristo fale. Sabe, ele é o melhor. O apóstolo Paulo, quando ele viu Cristo, ele diz assim, que tudo que ele tinha de justiça, toda a justiça que ele tinha na sua religião, no seu farisaísmo, ele diz assim no capítulo 3, verso 8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como lixo, para que possa ganhar a Cristo, e sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Por isso que é justo, por causa da fé. Você tem fé, então você é justo. Feliz Dia dos Pais. Tem um pai no céu que ele quer fazer justiça. Só que a justiça dele não é seja melhor e ele te dá alguma coisa, não, é entregue as suas coisas ruins e ele te dará a salvação. É isso que ele vai fazer. Se você volta arrependido, ele te dá a salvação. A Bíblia diz que um coração arrependido ou contrito, Deus não despreza. Onde você está, Deus, ele te dá a salvação. Eu vou ler o último versículo que eu falei, volta para Lucas capítulo 15, e aí, versos 17 e 18. Eu gostaria que você pensasse nisso hoje. A situação está ruim, caia em si, lembre-se da realidade. Capítulo 15, verso 17. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Se você se levantar e correr aos braços de Cristo, tem um Deus que está de braços abertos e vai te abraçar e vai te beijar. Entregue-se a Cristo. Se hoje Ele está te chamando, aceite Cristo hoje. Essa é a justiça. Esse é o Pai misericordioso. Vamos orar. Senhor, eu clamo em nome de Cristo, aquele que morreu e que nos deu salvação. É em nome dele que eu te peço, Senhor, que se alguém aqui nessa noite ainda não tem a salvação, que possa receber Cristo, o único mediador, o único que pode nos dar o direito de entrar no teu céu. Eu te peço em nome dele, que a pessoa aceite o sacrifício de Cristo e ainda hoje possa entrar no teu céu. Pelas portas, Senhor Deus, da entrega, que possa ter assegurada a vida eterna, Senhor Deus, a entrada no teu reino pelo sangue de Cristo. E é em nome dele que eu estou orando. Amém. Eu vou pedir que você fique em pé.